O Fábio, que é do canal Cabeça na Bíblia, está perguntando aqui para mim o seguinte: sua opinião sobre o pastor que se diz ser de esquerda, né? Sendo que historicamente essa ideologia é abertamente contra o evangelho. Eu não sei se você está perguntando aqui se eu sou de esquerda ou não, não entendi direito. Quando você diz o pastor que se diz ser de esquerda, se você está perguntando se eu sou de esquerda ou não, ou se algum outro pastor que se diz ser de esquerda. Qual a minha opinião? Eu quero te responder esta pergunta, o Fábio, da seguinte forma. Primeiro, eu não me alinho a nenhum lado político, seja ele de esquerda ou de direita, porque ambos os lados, não é só na esquerda que você tem aí pensamentos ou ideologias que são contra o evangelho, na direita também. Então assim, eu penso o seguinte: você pode ser o que você quiser como cidadão, você na perspectiva do cidadão, você paga imposto, você vota. Agora, como cristão, eu acho muito perigoso, e não é só perigoso, eu acho isso até uma blasfêmia contra o evangelho, você associar um lado político, qualquer lado político, ao evangelho, ou associar o evangelho a qualquer lado político. Eu acho isso uma blasfêmia, não só perigoso, isso é uma blasfêmia. Porque assim, você tem uma demonização da direita e uma sacralização ou seja, uma demonização da esquerda e uma sacralização da direita, como se a direita fosse perfeita, estivesse 100% alinhada com o evangelho, e não é verdade, não é verdade. Na direita tem muita coisa contrária ao espírito do evangelho, como tem muita coisa algumas pautas que se alinham ao evangelho, e tem muitas pautas que são contrárias ao espírito do evangelho. Na esquerda também. Na esquerda tem pautas que são contrárias ao espírito do evangelho, e tem pautas que se alinham ao espírito do evangelho. Mas o evangelho não é esquerda e nem direita. O evangelho não tem nada a ver com esquerda nem com direita, com pensamento político, ideológico nenhum. Então, e aí as pessoas vêm me atacar, eu recebo xingamento direto, as pessoas dizem que eu sou de esquerda, que eu sou comunista. Toda hora eu fico recebendo xingamento aqui. Me ameaçam, dizem que eu sou comunista, que eu tenho que tomar tiro na cara. Olha só a linguagem de gente que se diz de Deus, que se diz conservador, de direita, da família e tal, desejando que eu tenho que tomar tiro na cara porque eu sou de esquerda, que eu sou de direita. Nunca falei que sou de esquerda, nunca levantei bandeira política, nunca apoiei candidato nenhum, nunca fiz campanha para candidato nenhum. E dizem que eu sou petista, nunca nem votei em candidatos do PT e ficam me xingando o tempo todo. E aí, porque dizem que eu sou contra o governo do presidente Bolsonaro. Assim, e eu não posso ser, não? Eu como cidadão não posso ser? Tenho o direito de ser, de criticar. Como critiquei outros governos passados como cidadão. Mas eu não estou nem fazendo essa crítica. Todas as minhas falas, eu desafio inclusive, pode pegar os meus vídeos aí, vê se eu estou falando mal de Bolsonaro, vê se tem algum vídeo meu eu fazendo críticas diretas ao governo Bolsonaro. E embora se eu fizer é meu direito, sou cidadão e tenho o direito como qualquer outro cidadão tem, de discordar, de fazer críticas ao governo, seja de quem quer que seja. Mas não existe vídeo meu assim. O que eu tenho batido na tecla e vou continuar batendo na tecla, o que eu tenho insistido é que a Igreja de Jesus não pode se meter com isto. Nós temos o nosso papel como cidadãos, nossos deveres e obrigações como cidadãos, nós votamos, nós pagamos impostos, mas na perspectiva do reino de Deus e do Evangelho, não coloque o Evangelho nisso. Essa tem sido a minha luta. Eu escrevi esse livro aqui, Igreja Deformada, uma análise da aguda crise do movimento evangélico brasileiro. Foi publicado em 2019 esse livro, em 2019. E eu já vim escrevendo ele antes, desde 2015 eu venho trabalhando esse texto e foi publicado, finalmente lançado
em julho de 2019. E essa tem sido a minha luta. E as pessoas vêm com palavras de agressão, com xingamentos, com palavras de ataques, de ameaças o tempo todo, porque discorda e aí me nivelam ao nível baixo de uma política partidária, suja e perversa, como é toda ela, tanto de esquerda como de direita. Não tem santo na política, não tem um lado da política santo, não tem um lado da política, esse lado é santo, Deus está aqui. Não existe isso, tira o evangelho disso. Blasfemaram contra o evangelho e continuam blasfemando. Vituperaram o evangelho de Jesus Cristo e continuam vituperando. Blasfemaram do batismo, que é um sacramento do cristianismo, tudo em prol da sacralização de um governo, de um candidato, de uma política partidária, usando o evangelho, instrumentalizando. Essa é a minha luta. Vou ser contra sempre, o tempo todo. Pode ser esquerda, pode ser direita, pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser quem quer que seja. Instrumentalizou o evangelho, levantou a bandeira do evangelho para apoiar política, para apoiar partidos, para apoiar lado político. Irmão, pelo amor de Deus, isso é um escândalo. Isso é uma blasfêmia, uma ridicularização do evangelho. Isso se chama cuspir na cruz de Cristo, né? Então, assim, do ponto de vista cidadão, você como cidadão, para mim, seja o que você quiser. É direito seu, direito nosso. Sou de esquerda, sou de direita. Vou votar em fulano, vou votar em A, em B, em C. Você precisa ter uma consciência política, faz as suas análises, analise o pensamento, analise o discurso, analise as propostas políticas e tome suas decisões na hora de votar. Mas não venha usar o evangelho. Não instrumentalize o evangelho. Não divinize, não sacralize um lado político. A direita é de Deus, a esquerda é do diabo. Ou vice-versa, a esquerda é de Deus, a direita é do diabo. Isso não existe. O evangelho não tem a ver com isso. O evangelho está acima da esquerda, o evangelho está acima da direita, o evangelho está acima de pensamentos, de ideologias, de sistemas, seja capitalista, seja comunista. O evangelho tem nada a ver com essas coisas. O evangelho está acima de tudo isso. E nós somos chamados para pregar o evangelho de Jesus Cristo e não para ficar levantando bandeira política partidária. Não sei se eu respondi. O irmão Fábio aqui do canal Cabeça na Bíblia, mas esse é o meu pensamento. Esse é o meu pensamento. Você vai à igreja, eu fico muito, meu coração fica, irmãos, sinceramente, eu fico vendo o comportamento e atitude de alguns pastores pregando no púlpito da igreja, né? Tem crentes ali na igreja que são de direita e tem crentes ali na igreja que são de esquerda. Aí eu vou pregar, vou chegar no púlpito e falar: você vai pro inferno porque você votou no fulano. Você não é salvo porque você não apoia Beltrano. Irmão, pelo amor de Deus. A salvação está em Cristo ou está nos partidos políticos? A salvação está em Cristo ou está no seu apoio incondicional a um governo? A Bolsonaro? Pelo amor de Deus. Eu fico vendo as pessoas aí transformaram o bolsonarismo num critério de salvação, transformaram num dogma. Faz parte agora do credo da igreja. Para ser salvo, você tem que crer também, você tem que aplaudir o governo 100%, cegamente, acriticamente. Não é assim. Não é assim. Então, assim, e outra coisa, né? Eu acho que uma das coisas mais graves que tem acontecido aí, além dessa blasfêmia contra o evangelho, tem sido essa falta de respeito entre os irmãos, né? Entre as pessoas. As pessoas já não se respeitam mais, né? Basta você discordar do pensamento político ou da ideia política do outro, pronto. É xingamento para todo lado, é demonização para todo lado, é agressão, é exposição pública aí nas redes sociais, expondo o outro, atacando o outro. Irmãos, isso é grave. Isso é muito grave. Tudo isso passa, a política passa, os candidatos passam. Os candidatos nos decepcionam, os políticos estão nos decepcionando o tempo todo, nenhum deles são santos, nenhum. Não existe política santa, não existe.
Não existe partido, não existe lado político, nem esquerda, nem direita. Tudo isso passa, o que permanece é a palavra de Deus. Ah, mas nós estamos no país, nós somos cidadãos e temos nosso dever. Sim, por isso que eu disse. Analise como cidadão, analise, pense, reflita, faça suas considerações do pensamento, das propostas políticas e vai lá e vote conscientemente, tenha uma consciência política. Eu acho engraçado hoje, né? As pessoas falando tanto sobre isso. Começa da cultura no Brasil. O brasileiro não tem a cultura do livro, né? Cultura de leitura, de ler. De ler. Você pergunta, faz uma pesquisa para você ver aí da média do brasileiro que já leu pelo menos um livro na vida. Um livro na vida dele. Pega a moçada aí, jovens aí, quantos livros você já leu? Então você não tem essa cultura da leitura, do livro, né? E eu fico observando. Assim, aí falta o quê com tudo isso? Critérios, senso crítico, consciência política. E aí querem, mas nós somos cidadãos. E sim, somos cidadãos. E por isso mesmo que a gente devia ser pessoas do livro, pessoas de leitura, pessoas de senso crítico aguçado, pessoas que já têm uma formação política, uma consciência política. Nós brasileiros devíamos ter e não temos. Aí você vê aí um monte de pessoas aí nas redes sociais que se alimentam de fake news, que vão no embalo de mensagens de grupos de WhatsApp e vão reproduzindo fake news, reproduzindo. E ele se acha informado, ele se acha culto, politicamente falando. Na verdade não é, ele está só repetindo, só reproduzindo uma série de coisas que está aí jogado para todo mundo, e ele está reproduzindo isso achando que tem consciência política, intelectualidade política. Sinceramente, eu fico com pena de algumas pessoas que são vítimas, fico muito chateado com pessoas que são maldosas, tem muitos maldosos, né? E outros que são vítimas. E os que são vítimas, eu tenho pena dos que são vítimas. E, sinceramente, muito chateado, muito mais chateado ainda de ver o que alguns líderes religiosos têm feito com o evangelho, no afã de legitimar um governo, no afã de associar a igreja à política, no afã de tornar a igreja um projeto de poder político-religioso. Instrumentalizam o evangelho, usam o nome de Jesus, blasfemam da cruz, cospem na face de Jesus, na cruz de Cristo, no sacrifício do Calvário, para legitimar um poder político partidário. Isso nunca deu certo e nunca vai dar. A proposta de ser igreja, desde Atos dos Apóstolos, a proposta de ser igreja é a igreja clandestina, caminhante, andante, peregrina, dispersa, forasteira, espalhada pelo mundo como astros e luzeiros do mundo para brilharem, para que o mundo veja suas boas obras e glorifique a Deus Pai que está no céu e exale o bom perfume de Cristo. Constantino tentou transformar o cristianismo em religião oficial do Estado. E quando ele cooptou o cristianismo para que fosse religião oficial do Estado lá no V século, acabou com o projeto da igreja. E qual é o resultado disso? Nós conhecemos aí, mais de 1000 anos, 1100 anos aproximadamente, dizem os grandes historiadores, de trevas, período medieval, de uma igreja totalmente desviada da doutrina dos apóstolos, divorciada da mensagem da cruz, divorciada do Calvário, uma igreja distante de Deus, que praticou as mais terríveis atrocidades, aprovando tantas coisas que custou caro e continua custando caro na história. Uma página vergonhosa aí da igreja de mais de 1000 anos. E aí parece que agora a igreja pós-moderna, atual, a igreja contemporânea, especialmente no contexto Brasil, está no mundo todo, mas especialmente no contexto Brasil, você tem aí uma igreja polarizada, rachada de norte a sul, com essa guerra ideológica política, líderes religiosos, não todos, mas muitos deles aí vendidos, prostituindo o evangelho, vituperando a mensagem da cruz, e por trás não tem outra coisa a não ser jogo de interesse político. Jogo de interesse político partidário.